Nelson vai entrar numa enrascada das grandes quando Anita descobrir que ele roubou o microfone de ouro de Alfredo e escondeu no sofá de casa. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, a descoberta vai colocar Nelson contra a parede, obrigando-o a confessar o roubo e a dívida com um agiota. Anita, revoltada, não vai aceitar as desculpas de Nelson e vai exigir que ele devolva o microfone imediatamente. Chegando na emissora, Alfredo ficará surpreso ao reencontrar o objeto e não vai poupar críticas e rebate. Você achou mesmo que isso ia passar despercebido, Nelson? O pior de tudo é saber que Anita tem que carregar a vergonha de estar ao seu lado. Nelson terá que enfrentar as consequências de seus atos. Tudo deverá acontecer logo após Nelson não se conformar que o microfone de ouro de Alfredo não tenha valor. Nelson está sentado no sofá da sala, segurando o microfone de ouro de Alfredo nas mãos, enquanto observa atentamente o objeto. Ele franze o senho, passa o dedo pela superfície brilhante e murmura para si mesmo: não acredito que isso aqui não vale nada. Como alguém faz um microfone de ouro falso? Ele respira fundo, visivelmente frustrado, e continua: mas eu não posso deixar ninguém descobrir que estou com isso. Preciso pensar em um jeito de devolver sem levantar suspeitas. Ele olha em volta, certificando-se de que está sozinho, e levanta uma das almofadas do sofá. Nelson esconde o microfone cuidadosamente no compartimento do móvel, ajustando a almofada por cima para que ninguém perceba. Ele dá um passo para trás, observa o sofá e fala consigo mesmo: pelo menos aqui ninguém vai achar. Por enquanto. Logo depois, Nelson pega sua pasta e sai para trabalhar. Ele anda pelas ruas, perdido em seus pensamentos, tentando imaginar como vai sair dessa confusão. No entanto, ele não percebe que está sendo seguido pelo agiota. Poucos metros depois, Nelson ouve passos rápidos atrás de si. Ele se vira e seu rosto empalidece ao ver o homem se aproximando com um olhar ameaçador. O agiota o alcança, o segura pela gola do pescoço, puxando-o com força, e fala em um tom intimidador: Nelson, você acha que pode brincar comigo? Já está passando da hora de pagar o que deve. Nelson, com a voz tremendo, tenta argumentar: Eu já estou resolvendo isso, juro. Já arranjei um jeito de conseguir o dinheiro. Só preciso de mais um tempinho. O agiota estreita os olhos, analisando Nelson com desconfiança, e responde: é bom que esteja falando a verdade, porque se me enrolar de novo, vou garantir que você nunca mais esqueça o preço de mexer com gente como eu. Ele o solta bruscamente, empurrando Nelson para trás. Nelson tropeça levemente, recupera o equilíbrio e respira fundo, tentando se recompor. O agiota dá alguns passos para trás, aponta o dedo para Nelson e avisa: você tem pouco tempo, Nelson, muito pouco. Nelson, visivelmente abalado, e murmura: eu vou conseguir, prometo. O agiota se vira e vai embora, enquanto Nelson fica parado por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. Ele passa a mão pelo rosto, enxugando o suor, e resmunga: isso tá ficando pior do que eu imaginava. Como vou sair dessa agora? Ele olha para os lados, ajusta a gravata e continua seu caminho, mas é evidente que sua mente está em um turbilhão de preocupações. Enquanto isso, Anita chega em casa carregando sacolas de compras e vai direto para a cozinha. Com energia, ela começa a organizar os itens no armário e na geladeira, enquanto fala para si mesma: pronto, tudo no lugar. Agora só falta deixar a sala arrumada antes de sair para a emissora. Ela pega um pano de limpeza e vai para a sala, onde começa a organizar as almofadas e passar o pano nos móveis. Ao arrumar o sofá, sente algo estranho ao pressionar o estofado. Anita franze a testa, coloca a mão no local e murmura: o que é isso aqui?
Ela força um pouco mais, abre o zíper do compartimento escondido e, ao puxar o objeto, leva um susto. Seus olhos se arregalam ao ver o microfone de ouro brilhando em suas mãos. Anita então fala: "Não pode ser! O microfone do Alfredo Honório? O que isso está fazendo aqui?" Ela se senta no sofá, tentando processar o que acabou de encontrar. Anita incrédula e fala para si mesma: "Isso só pode ser coisa do Nelson. Ah, mas ele vai ter que me explicar tudinho." Ela coloca o microfone em cima da mesa de centro, cruza os braços e olha para ele como se estivesse encarando Nelson. Visivelmente irritada, ela resmunga: "Eu não acredito que ele teve coragem de pegar isso. Logo do Alfredo. Que vergonha." Pouco tempo depois, Nelson entra em casa, tentando agir naturalmente, mas para assim que vê Anita sentada no sofá com o microfone na mão, olhando diretamente para ele, ele gela no mesmo instante e engole seco. Anita, segurando o microfone como uma prova do crime, pergunta com firmeza: "Nelson, você pode me explicar o que isso está fazendo aqui?" Nelson tenta forçar um sorriso nervoso, ajeita a gravata e responde: "Ah, querida, eu posso explicar tudo." Anita levanta uma sobrancelha, o encara e afirma: "Então é bom começar agora, porque isso aqui não apareceu sozinho no sofá da nossa casa." Nelson dá um passo para trás, esfrega a nuca e, já percebendo que está encrencado, murmura para si mesmo: "Pronto, agora deu ruim mesmo." Nelson abaixa os olhos, visivelmente derrotado, e tenta reunir coragem para falar. Ele respira fundo e começa hesitante: "Tá bom, Anita, eu vou contar tudo. Eu fiz uma dívida com um agiota." Anita deixa as mãos caírem ao lado do corpo, incrédula. Sua voz sobe, cheia de espanto e indignação ao falar: "Um agiota? Nelson, você tá maluco? Como foi que você entrou numa situação dessas?" Nelson esfrega a nuca, evitando o olhar dela, e responde com a voz trêmula: "Eu estava desesperado, Anita. Os negócios estavam ruins, as contas não paravam de chegar. Achei que podia pegar um empréstimo rápido e resolver tudo, mas esses caras, eles são cruéis. Agora eu tô preso nessa teia, e se não pagar, eles prometeram acabar comigo." Anita dá um passo para trás, colocando a mão no peito. Sua voz sai carregada de decepção ao comentar: "Você devia ter me contado. A gente teria dado um jeito juntos, Nelson. E agora, como você acha que vai sair disso?" Nelson gesticula freneticamente, tentando justificar: "Eu não queria te envolver, Anita. Achei que podia resolver sozinho. Mas quando a coisa piorou, eu fiquei desesperado. Eu peguei o microfone achando que podia vendê-lo por um bom dinheiro." Ela aponta para o microfone na mesa, os olhos cheios de indignação, e comenta: "E achou que roubar o Alfredo, uma pessoa que sempre foi boa com a gente, era a solução? Meu Deus, Nelson, isso é tão baixo." Nelson dá um passo na direção dela, implorando com os olhos: "Eu sei que foi errado. Eu percebi isso assim que descobri que o microfone nem vale tanto. Agora tá tudo pior e eu só queria consertar as coisas." Anita, cruzando os braços, sua voz sai dura e firme: "Consertar? Você acha que consertar é esconder o microfone no sofá? Nelson, você vai devolver isso agora mesmo. E eu vou com você, porque não vou deixar você arrastar o meu nome nessa confusão." Nelson levanta as mãos em um gesto defensivo, a voz suplicante: "Espera, Anita. Eu já estava pensando em devolver. Só não queria fazer um escândalo. Você sabe como Alfredo pode ser." Ela dá um passo à frente, apontando para ele com firmeza, e responde: "Escândalo? O escândalo você já fez, Nelson. Alfredo deve estar descontrolado sem o microfone. E o que eu mais sinto é vergonha. Vergonha de você ter se metido nessa sujeira toda." Nelson baixa os ombros, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ele murmura: eu sei que errei.
Anita pega o microfone da mesa, segurando-o com firmeza, como se fosse um símbolo de sua indignação. Ela encara Nelson com determinação e ordena: então levanta, vamos resolver isso agora. Nelson suspira profundamente, sabendo que não tem escolha. Ele segue Anita, os passos lentos e o olhar fixo no chão, enquanto ela caminha decidida para a porta, carregando o microfone como a prova de um crime que eles estão prestes a confessar. Logo depois, Nelson e Anita chegam à emissora, ambos visivelmente tensos. Anita segura firme o microfone embrulhado em um pano, como se fosse um fardo pesado demais para carregar. Eles caminham pelos corredores, sob olhares curiosos dos funcionários, até chegarem à porta do camarim de Alfredo. Anita respira fundo, faz um sinal para Nelson e bate na porta. A voz de Alfredo ecoa de dentro, firme e cheia de expectativa ao falar: pode entrar. Anita empurra a porta com cuidado e sorri timidamente ao ver Alfredo sentado em frente ao espelho, arrumando a gravata. Ele se vira para ela, com um olhar desconfiado, e pergunta: Anita, o que você faz aqui a essa hora? Anita dá um passo à frente, ajeita o microfone no pano e responde: Alfredo, eu preciso te entregar algo. Alfredo estreita os olhos, curioso, e pergunta: entregar o quê? Ela dá um rápido olhar para Nelson, que está parado na porta, quase sem ar. Com a voz carregada de autoridade, Anita ordena: Nelson, entrega logo. Nelson caminha lentamente até Alfredo, hesitando em cada passo. Ele finalmente tira o microfone da maleta que trouxe, como se fosse um objeto amaldiçoado, e coloca em cima da mesa de Alfredo. Alfredo arregala os olhos ao reconhecer o objeto e exclama: meu microfone de ouro? Você esteve com ele esse tempo todo? Nelson abre a boca para falar, mas Anita o interrompe, sua voz trêmula e cheia de remorso. Alfredo, eu só descobri isso hoje. Eu não sabia de nada até agora. Alfredo encara Nelson com uma expressão de incredulidade e raiva, a voz cortante, e pergunta: Nelson, você me roubou? Nelson gesticula nervosamente, tentando justificar. Alfredo, eu posso explicar. Eu estava desesperado. Eu fiz uma dívida com um agiota. Eles estavam me ameaçando. Eu não sabia mais o que fazer. Alfredo cruza os braços, os olhos ardendo de indignação, e retruca: desesperado? E a solução que você encontrou foi roubar de mim? Isso não justifica nada, Nelson. Nelson baixa os olhos, completamente sem graça, e murmura: eu sei, eu errei. Anita, morta de vergonha, junta as mãos em um gesto de súplica e pede: Alfredo, eu nem sei como pedir desculpas por isso. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer algo assim. Alfredo suspira profundamente, esfregando a testa com as mãos. Ele olha diretamente para Nelson, a voz firme e definitiva. Sabe o que eu devia fazer, Nelson? Eu devia chamar a polícia agora mesmo. Nelson levanta as mãos, desesperado, e implora: por favor, Alfredo, não faz isso. Eu juro que nunca mais vou cometer um erro desses. Alfredo olha para Anita, que está visivelmente envergonhada, e responde com um tom mais suave: a única razão pela qual não vou chamar a polícia é por respeito a Anita. Mas isso não significa que você vai sair impune. Nelson engole em seco, sabendo que algo pior está por vir. Alfredo aponta para ele e afirma: a partir de agora, o salário de Anita vai diretamente para ela. Eu não quero mais você se metendo no dinheiro dela. Nelson tenta protestar, a voz carregada de indignação ao falar: mas Alfredo, ela é minha esposa. Alfredo retruca sem paciência: e isso não tem nada a ver. Você perdeu minha confiança, Nelson, e vou garantir que Anita não sofra mais as consequências dos seus erros. Nelson respira fundo, derrotado, e afirma: tá bom, eu aceito. Anita suspira, ainda com os olhos baixos,
e sussurra: "Obrigada, Alfredo. Eu sinto muito mesmo." Alfredo pega o microfone da mesa com cuidado, como se estivesse recuperando uma parte de si mesmo, e murmura: "Só espero que isso nunca mais aconteça." Anita e Nelson saem do camarim em silêncio, deixando Alfredo sentado, pensativo, enquanto acaricia o microfone com um misto de alívio e desconfiança. Nos corredores, Anita encara Nelson com um olhar cheio de decepção, mas não diz nada. Nelson, por sua vez, caminha cabisbaixo, sentindo o peso de suas ações. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.